E já voltamos. Vamos finalizar essa prova aí da AMPAD de setembro de 2016 de português. E aí, mais uma surpresa, nós temos uma narrativa. Isso não é surpresa. A surpresa é que nós temos uma narrativa com 5 questões também sobre o mesmo texto. O bom é que a variedade textual aí na prova da AMPAD faz com que você se distraia, que você não fique naquela mesmice de texto dissertativo. Isso é muito bacana, tá? A prova da AMPAD está melhorando a cada edição, no sentido de variar, né, o tipo textual, o gênero, e fazer com que vocês tenham uma leitura até mais agradável e não tão maçante. Bom, é uma narrativa, como eu já falei, nós vamos ler o texto e vamos fazer as questões aí, que são 5 baseadas nesse mesmo texto. Vamos lá. Perdidos em Petrópolis. Faz mais de 30 anos. O tempo passou e eu demorei a notar que os dias me ruíam por dentro, obrigando-me a trocas nas quais quem sempre ficava em desvantagem era eu. O destino da gente, que pode mudar pela palavra de um amigo que, justamente porque vinda de um amigo, não a questionamos. Em certo dia de 1911, Walter Rathenau me disse: é preciso conhecer o mundo antes de escrever sobre ele. Aquilo que me pareceu um bom conselho eram palavras sensatas, razoáveis. Deveria ser isso mesmo? Deveria, mas não era. A ferramenta intelectual mais importante do escritor é a sua imaginação, jamais a pesquisa. Pesquisa, coleta de dados, olho sobre a realidade, nada disso importa. Não é à toa que Homero era cego. Um escritor só precisa ouvir. E quanto mais contraditório o que ouve, mais fascinante será o desafio para escrever sobre o tema escolhido. Mas não, eu segui a recomendação do meu amigo e em 1911, lá estava eu no Oriente, depois no Caribe. Estive no Canal do Panamá um pouco antes de os 2 oceanos se juntarem pelas mãos do ser humano. Se eu já conhecesse um famoso poeta brasileiro, o Brasil tem bons poetas, mas aí, quão são esquecidos? Teria tido outra ideia daqueles 2 mares. Castro Alves, contemplando o Atlântico no horizonte, fez esse lindo verso. Qual dos 2 é o céu? Qual o oceano? Disse a Walter que não queria ir. Então, a Argentina de Zeppelin. E perguntei-lhe se 2 ou 3 semanas seriam suficientes para ver tudo. Mas não fui naquele ano. Vim 25 anos depois. E não vim de Zeppelin, vim de avião. E não desembarquei em Buenos Aires, mas no Rio de Janeiro. Meu Deus, nada é como planejamos. Encontramos o que não procuramos, e o que procuramos nem sempre achamos. O mais comum é que encontremos o que jamais procuramos, seja a desgraça, seja a felicidade. Bom, vamos ver essas primeiras questões aí, a questão 47, relacionada a esse texto, e ela diz o seguinte: as reflexões do personagem narrador, extraídas no segundo capítulo do livro, funcionam como uma espécie de carta de apresentação. Está afirmando, tá, gente? Você não precisa duvidar das afirmativas. O enunciado afirmou que parece uma espécie de carta de apresentação. Pela leitura do texto, depreendemos que. Então, pela leitura que eu faço do texto, eu entendo mais o que, além, né, do capítulo funcionar como uma carta de apresentação. Seu nome é Zweig, um admirador dos poetas brasileiros. Bom, que ele é um admirador dos poetas brasileiros, está certo. Agora, não fala o nome dele, né, no capítulo. Ele é alguém que fez viagens para escrever sobre o mundo. Bom, isso eu posso pensar, eu posso depreender a partir desse capítulo. C. Homero era cego e gostava de ouvir histórias sobre viagens pelo mundo. Bom, pela leitura do texto e pela afirmação aí, que são as reflexões dele, eu posso dizer que o Homero era cego. Agora, que ele gostava de ouvir histórias sobre viagens pelo mundo, não. D.
Suas viagens começaram em 1911, mas só foram retomadas 25 anos depois. Bom, foram retomadas quando ele quis ir para a Argentina e não uma viagem como um todo. Então, eu não posso dizer isso, tá? Tá inadequado. Ele tinha planos de viajar pelo mundo para estimular sua imaginação de escritor. Ele tinha planos ou alguém falou com ele? Alguém falou com ele. Então, a que mais nos serve? Letra B, ok? A gente tem que tomar muito cuidado em não trazer assuntos externos, conhecimentos externos ou deduções quando o enunciado pede pela leitura do texto e somente do texto, tá? Vamos para o 48. Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que apresenta o único comentário incorreto a respeito da organização do texto. Bom, então eu vou ter que achar um único comentário incorreto relacionado à organização do texto. A. O narrador faz afirmações subjetivas a respeito de temas variados. Afirmações subjetivas significam o quê? Que ele expressa sentimentos e opiniões. Ok, esse comentário está certo. B. O momento da narrativa é posterior ao ano de 1941, mas as reminiscências do narrador partem do ano de 1911. Bom, por que eu sei que é a partir, posterior ao ano de 1941? A primeira frase do texto faz mais de 30 anos. Então, o comentário está correto. Eu estou procurando quem? O incorreto. A visita que o narrador fez ao Panamá ocorreu num momento posterior ao de sua viagem ao Oriente e ao Caribe. Ok, a sequência cronológica é essa mesma. D. O diálogo entre o narrador e seu amigo em 1911 serve de base para a exposição de ideias e fatos contidos no texto. Sim, esse diálogo aqui é que desencadeia a história dele. Ok. Então, nos sobrou a letra E. Vamos ver o que ela está de errado aí. A sequência narrada coloca a pergunta sobre o desejo de conhecer a Argentina como se ela tivesse sido feita depois de o narrador conhecer o Oriente e o Caribe. Bom, ele está dizendo aqui na letra E que a sequência diz que a pergunta sobre o desejo aí de conhecer a Argentina fosse relacionada à questão cronológica de conhecer o Oriente e o Caribe antes. E, na verdade, não é, né? Na verdade, é depois. Então, a resposta é a letra E mesmo. Confirmamos com base somente no texto, tá bom? Bom, a gente vai dar uma pausa, você vai anotar suas dúvidas, faz uma listinha de dúvidas aí e manda para mim pelo chat lá no site e que a gente vai conversar e vai resolver. E aí eu volto com as últimas 3 questões baseadas nessa mesma narrativa, ok? Tchau, tchau.